Importante, está lá em Atos, capítulo meia dúzia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 6, meia dúzia. Eu senti de Deus essa semana, e tenho isso aqui sempre no meu coração, e o Senhor me trouxe à memória novamente essa mensagem, em qual a igreja, nós não podemos, irmão, não podemos esquecer. É um detalhe que passa despercebido e tem passado despercebido no povo da igreja, no povo de Deus. Porque Deus, irmão, quando chamou a gente, chamou para um detalhe. Você vai conhecer aqui. Tem um detalhe específico que pode passar até despercebido. E quando passa despercebido, você perde os benefícios desse detalhe. Você perde. Acharam aí, irmão? Atos capítulo 6? Preste atenção, olha o que diz. Ora, naqueles dias, crescendo o número de quem? Dos discípulos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério ou no trabalho cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra aí de novo. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicador, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Versículo 7. E crescia o quê? A palavra de Deus em Jerusalém. E se multiplicava muito o número dos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Até aqui. Bom, você percebeu nessa leitura algumas palavras que eu reforcei, que era a palavra de Deus, discípulo. Aqui está falando logo da primeira igreja, logo quando o Senhor Jesus subiu, foi elevado aos céus, ele fez antes o quê? Discípulos. E esses discípulos, irmãos, também aqueles que eram 12, que ficaram 11, ele separou desses discípulos, separou 12, e chamou de apóstolos. Esses apóstolos quer dizer aquele que lança o fundamento. Eles foram designados pelo Senhor para lançar o fundamento. Do quê? Da igreja de Cristo. Essa aqui é o princípio da igreja. E eles ali tinham a preocupação em fazer milagres? Não. Eles falaram assim: antes nós precisamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Não é só aquela coisa: eu vou fazer aqui um milagre, eu vou fazer aqui, a pessoa vai cair, a pessoa vai não sei o quê. Não. A igreja dos apóstolos era oração e ensino da palavra. O resto, irmão, é consequência. Acontece. O poder de Deus, a bênção de Deus vem. O ministério de Jesus era da mesma forma. Ele era não só de poder, mas era de ensino e também de oração. Senhor Jesus, quando a gente vê a história, ele subiu no monte e passava até a noite inteira orando. Ele deixava a multidão lá
que tinha ali, né, as pessoas que precisavam de cura, de libertação, ele deixava um pouco, subia no monte, não é que ele largou o ministério, porque tem tempo para tudo, irmão. Ele deixava um pouco e ia orar, e ensinava a palavra. Os apóstolos, a primeira igreja era a mesma coisa, Hoje nós não podemos perder esse detalhe. Mas tem um outro detalhe, irmão. Qual? Olha o versículo 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que crescia na igreja? O número. Ué, não era de membro? É esse detalhe que eu quero trazer para você. Irmão, a igreja de Cristo, ela não é formada de membros. Ela é formada de discípulos. O Senhor, Ele foi, quando Ele estava lá em Mateus 28, no último capítulo, Ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Tem uma tradução que diz: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Uma das ordens de Jesus era: os discípulos, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, ensine a outros e façam deles discípulos. Irmão, há uma diferença entre ser membro de uma certa religião e ser discípulo. É diferente. Nós podemos nos converter e falar: eu sou de Jesus, mas eu sou membro daquela igreja. Membro, irmão, é semelhante como um membro de um clube. Que você tem ali, tem a carteirinha do membro, né? Membro daquele clube. E você, quando fala assim: não, eu sou associado desse clube, paga lá uma taxinha, usa o clube, não é? Usa o clube lá. Você é membro daquele clube. Mas você pode cortar, não pode? E mudar, não, achei que tem outro clube ali, até melhor, a taxa é praticamente igual. Eu vou cancelar aqui a minha assinatura, aqui o meu, né, vamos dizer assim, a minha assinatura de membro, e vou fazer um outro. E vou ser membro do outro. Igreja, irmão. E é esse detalhe que eu estou falando, que o Senhor quer que eu pegue no pé da igreja. Nós não fomos chamados para se tornar membros. Porque a igreja de Cristo é formada de quê? Crescia o número de discípulos. Discípulos, irmão, é uma outra coisa. Membro, você vai, frequenta, vai, sai. Essa palavra membro surgiu porque do membro do corpo de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um membro, né? Que forma o corpo de Cristo. Mas hoje, irmão, a ideia que eu tenho percebido é que tem que se tornar do membro como se fosse de uma associação. Antes, irmão, é membro, mas também é discípulo. E discípulo, irmão, temos muita coisa envolvida aí que eu e você podemos usar, que a gente perde quando é membro. Porque o membro, ele sempre está ali, irmão, sabe, necessitado. Eu posso comparar o membro com uma multidão que seguia Jesus. Uma era a multidão que seguia, mas ele também tinha outro que era os discípulos que o seguiam. O Senhor Jesus tinha dois tipos ali. Tinha os discípulos e a multidão. A multidão, irmão, ele trazia em parábolas. Ele falava em parábolas, exemplo, e a multidão se admirava. Aos discípulos, ele dizia o sentido da parábola. Ele falava: olha, o que eu quis dizer lá para a multidão é isso. É isso, é isso, é isso, é isso e isso. Ele abre mais os segredos do reino dos céus. Ele abre. Então você se converte. Você se torna parte do corpo de Cristo. Mas você precisa se tornar discípulo. Discípulo, irmão, é aquele que tem um mestre. Discípulo, irmão, é aquele que está aprendendo sempre de quem? Do mestre.
E o Senhor Jesus falou algo do discípulo, irmão, que ele diz lá em Lucas, volta um pouquinho aqui, ó. Antes, Lucas, olha o que diz. Lucas capítulo 6. Abre aí. Aí o Senhor Jesus fala de discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 40. Então, irmão, nós não podemos esquecer que além de ser membro, nós somos um pouco, vamos dizer assim, diferenciado. É uma característica, é uma posição, discípulo. Não simplesmente um que frequenta uma igreja como fosse religião. Porque várias religiões têm os seus membros, né? Tem os seus praticantes. Mas discípulos, irmão, discípulos daquele que é o Criador do céu e da terra, são aqueles que seguem a Jesus. Então há uma diferença entre ser simplesmente da multidão ou ser aquele mais próximo, discípulo, ensina-me, Senhor. E o discípulo, irmão, tem um detalhe, tem alguns detalhes além de membro. Olha o que diz aí, versículo Lucas 6, versículo 40. O discípulo não é superior a quem? Mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Sabe qual que é o desejo de Jesus quando ele quer que sejam feitos discípulos? Que sejam parecidos com ele. E o discípulo, irmão, é aquele que imita o seu mestre. Você já viu aqueles discípulos de karatê? Né? Já viu lá? Ele vai aprendendo técnicas, né, de lutas ali do mestre de karatê, para se tornar igual a quem? Ao mestre. A lutar igual a quem? Ao mestre. A vencer igual a quem? Esse é o discípulo. Você está entendendo, irmão? Discípulo, a igreja de Cristo é formada por discípulos. É formada por discípulos. Por pessoas, irmão, que quer praticar a mesma obra de quem? Do seu mestre, de Jesus. E ele, irmão, convocou os seus discípulos para irem fazer a mesma obra dele. Aí que está a diferença. Você está percebendo, irmão? E você via que a igreja principal, a primeira igreja, crescia em número de discípulos. Não era de membros, era de discípulos. Os próprios discípulos, irmão, aprenderam a levantar discípulos, a fazer pessoas a serem parecidas com Cristo, a serem parecidas não só no jeitão, mas no poder. No poder. Você está em Lucas, quer ver? Lucas 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A igreja crescia em discípulos. Você foi chamado para ser discípulo. A característica da igreja, irmão, é formar discípulos. Aquele que leva a palavra, aquele que é parecido com Cristo. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 10. Abre aí. Versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e os mandou adiante da tua face, de 2 em 2, todas as cidades e lugares, onde havia de ir. E dizia-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros ou trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para um momentinho. Você vê que aqui ele enviou outros 70. Primeiro ele enviou os 12 discípulos. Só que ele percebeu, peraí, ele sabia. Olha, o trabalho é bastante. Tem muita gente precisando conhecer do reino de Deus. E ele designou o que? Membro ou discípulo? Discípulo.
discípulo e enviou esses mais 70 discípulos. E esses 70 discípulos, irmão, receberam a mesma porção que os primeiros discípulos receberam. A mesma. Como assim, pastor? Eles receberam. Olha o que diz no versículo, pula lá. Eles foram, receberam a orientação e foram levar a palavra. Versículo 17. 17. E voltaram os 70 com, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos... E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o quê? Poder. Para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força, e nada vos fará dano. A quem ele estava dando poder? Aos discípulos. Esses discípulos, irmão, foram efetuar curas, foram pregar o reino dos céus, e quando eles chegavam falando de Deus, os demônios saíam. Aí o Senhor e eles voltaram com alegria, não de ali, olha, levantando tanto de oferta, não, por efetuar a mesma obra de Jesus. A mesma, foi a mesma. Quando o Senhor Jesus levanta discípulo, levantou eu, levantou você, porque a igreja é formada de discípulo. Ele dá o mesmo poder. Por isso que ele diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Irmão, ele deu a mim, deu a você o que o membro não tem, mas o discípulo tem. Você está percebendo, irmão? Como é um detalhe que a igreja vai deixando passar, e a igreja em si, desaprende, não recebe que tem poder para ser como Jesus, que é o desejo dele que nós venhamos a praticar a mesma obra dele. Irmão, foi passado aos discípulos. Algum pode dizer, não, os milagres foram dados só para os 12. Os 12 operavam, os 12 faziam, não, teve os 70. Ah, mas foram aqueles que andaram com Jesus. A Bíblia diz que o Paulo, sabe o Paulo? A Bíblia fala que pela mão dele, Deus fazia obras maravilhosas, que arrancava pedaços até de tecido da roupa, mandava para os enfermos, eram curados, e os demônios saíam. O Paulo nunca andou com Jesus. O Paulo era um discípulo. O Paulo foi convertido depois que matou o Estevão, que estava ali junto com aqueles que matavam o Estevão, que era discípulo. Teve um encontro com Jesus, acreditou que tinha uma obra para fazer igual de Jesus, e não faltou poder. Irmão, qual que é a diferença só porque passou aí quase 2000 anos? Estes sinais seguirão aos que crerem. Abre Marcos, irmão. Vai para frente. Para trás, perdão. Antes de Lucas. Marcos, capítulo 16. Capítulo 16. Irmão, eu estou te dando a espada que muitas vezes fica esquecida. Aqueles 70 receberam poder, irmão, e Jesus confirmou, até os demônios se nos sujeitam. Nós fomos para curar enfermo, apareceu o demônio, nós expulsamos, e eles se sujeitaram, obedeceram. E Jesus, com alegria, eu via Satanás cair do céu como um raio que cai do céu. Quer dizer, eu vi Satanás fazer assim, Irmão, é esse poder que Jesus está dando aos seus discípulos. A igreja crescia em número de discípulos. Não parou no passado não, irmão. É para que nós venhamos fazer a obra. Versículo 15. Olha aqui Jesus comissionando. Capítulo 16, Marcos 16, 15. E disse: ide por todo mundo, pregai
o Evangelho para todo mundo. Essa aqui foi a ordem que Jesus deu para os discípulos. Para os discípulos. E olha o que ele abre. Por isso que aqueles que conseguiram fazer, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão a quem? Aos que crerem. Em meu nome expulsarão, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. A quem que foi dado isso? Aos discípulos. A igreja crescia em discípulos. Irmão, aquele que crê faz a mesma obra de Jesus. Por isso que ele falou: basta ao discípulo ser como o seu mestre. O Senhor anseia de eu e você, irmão, assumirmos o nosso ministério de discípulo. É um ministério que parece que a igreja esquece. Uns querem ser, sei lá, cantores, ministério de cantor, ministério ali, sei lá, eu vim para ser pastor. Mas antes é discípulo. Deus me chamou para ser missionário, para ser isso, para ser aquilo, mas esquece do ministério de discípulo. E discípulo, irmão, é para ser igual a Jesus. Aonde você estiver, é para você ser um representante do seu mestre, agir como o seu mestre, ser como o seu mestre, falar como o seu mestre, andar como o seu mestre, lutar como quem? Como o seu mestre, usar o poder dele como o seu mestre usou. É fazer a mesma obra. Ô irmão, por isso que eu falo que há uma diferença entre membro e discípulo. Você pode ser membro da igreja e pode não ser discípulo de Jesus. Você pode estar nessa igreja enquanto, ou qualquer outra igreja, enquanto você está ali, né? Eu estou aqui por enquanto. Mas discípulo, meu irmão, é com Cristo. Os discípulos sempre se reuniam. E até aqueles, irmão, é só com os 12. Não, irmão, abra em Atos de novo, volta lá em Atos. É só com os 12, não é, irmão. Atos, capítulo 11. Atos 11. Você vai conhecer uns discípulos aqui, desconhecidos, que faziam a mesma obra de Jesus. E esses, irmão, eram daqueles que aceitaram a Cristo na igreja daquela época. Porque crescia, começou com os 11, né? Depois entrou Silas lá, entrou Silas, virou 12, continuaram os 12 ali. Mas, irmão, aí o número foi crescendo de discípulos. Entraram na igreja, deixaram de ser multidão, viraram discípulos. E com o discípulo que Jesus falou, quem crê, sinais seguirão, eles acreditaram. Olha o que diz no versículo 19. Versículo 19. Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, dos quais, entrando em Antioquia, falaram a quem? Aos gregos, anunciando quem? O Senhor Jesus. Olha o 21. E a mão do Senhor era, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Como que a mão do Senhor era com os discípulos com 70? Curavam, expulsavam demônios. Faziam a mesma obra de Jesus. Esses aqui, que a Bíblia nem cita o nome, eram os discípulos
que desceram para os gregos e anunciando o Evangelho, a mão do Senhor era da mesma forma com eles. Milagres aconteciam, demônios saíam e muitos se convertiam. Irmão, tome a sua posição como discípulo. Você foi chamado para ser discípulo, porque a igreja é formada de discípulos. Discípulos. Em Atos, irmão, quer ver? Atos 14. Olha como os discípulos iam fazer discípulos. Não era fazer membro de um ajuntamento. Era fazer que pessoas se tornassem praticantes e aprendessem do Mestre e se tornassem semelhantes a Jesus. Esse é o propósito da igreja. Que eu e você, irmão, sejamos o Cristo nesse mundo, fazendo a mesma obra dele. Somos parte do corpo, não é? Somos parte do corpo de Cristo. Sejamos como eles, enviados, discípulos. Capítulo 14, versículo 20. Mas, rodeando os discípulos, levantando, entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Aqui, o Paulo tinha sido apedrejado, já estava pregando a palavra, né? E volto a dizer, ele era um discípulo que aprendeu a Cristo e foi fazendo a mesma obra, porque ele creu. Ele acreditou que era discípulo. Aí ele foi numa cidade, foi apedrejado. Ali os outros discípulos levantaram a eles, levaram, cuidaram. No outro dia, ele com Barnabé saíram para pregar o Evangelho. E olha o que diz no versículo 21. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos membros. Discípulos. Você vê que a preocupação deles era fazer discípulos, irmão. Discípulo é aquele que imita Cristo. A preocupação deles era essa. Discípulo, irmão, é aquele que imita o Mestre. E é aquele que usa o poder. Você está me entendendo, irmão? A ideia deles que eles tinham aprendido era: ide por todo o mundo, fazei discípulos. Eles foram pregar o Evangelho e falaram: olha, se vocês crerem, vocês também podem fazer a mesma obra de Jesus. Se vocês acreditarem, podem fazer a mesma obra. E fizeram discípulos. Por isso que eu falo, irmão, muitas vezes a igreja hoje está esquecendo que é crescer o número de membros e esquece de fazer exatamente discípulo. O membro, irmão, é aquele que ainda não aprendeu a orar pelo nome de Jesus, não aprendeu a lutar, não aprendeu ainda, sempre está dependendo da fé do pastor. Mas o discípulo tem o seu pastor porque eles estavam na igreja, aonde os simples levavam a palavra. Mas, irmão, eles já tinham entendido que Cristo também era com eles, que aonde eles estavam, eles podiam anunciar também o Evangelho e também fazer discípulos. Eles, irmão, queriam usar o poder de Deus, e Jesus, ele queria que nós usássemos. Ele quer que os seus discípulos usem o nome de Jesus, que efetuem curas, que expulsem demônios, irmão, que seja uma bênção. Esse é o detalhe do discípulo, e não importa a sua idade, não importa. Se você crer, irmão, fará a mesma obra de Jesus. Ele diz lá em João 14, abre aí, volta um pouquinho para trás, antes de Atos. Olha o desejo de Jesus. João 14. Olha o que diz o versículo, o capítulo 13, no versículo 31, um pouquinho antes aí do 14. 13, 31. Tem um título aí, irmão? Tem um título aí? No meu está escrito: As últimas instruções de Jesus a quem?
aos discípulos. Jesus estava para ser entregue. Aí sabe o que ele fez? Começou a dar orientações, instruções para aqueles que eram para ser semelhante a ele, discípulos. E olha o que ele fala no 14, versículo 12. 14, 12. Isso aqui é um fato, é uma verdade, que acompanha o discípulo que crê. Você pode ser um discípulo que não crê, mas se você crê, essa é a vontade de Deus para os discípulos. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu. Você percebeu, irmão? Qual é a vontade de Jesus para os seus discípulos? Que façam a mesma obra dele e ainda maiores. Jesus fez obras muito grandes, não fez? Para você perceber que você tem uma autoridade na sua vida, tem um poder dado a você, mas você se veste de membro e esquece de ser discípulo, esquece do poder. Vem um mal contra você, você esquece de usar a palavra, fica desesperado, parece que não tem Deus, parece que cadê seu mestre? Irmão, o discípulo tem um mestre, e ele imita o seu mestre, e usa as mesmas técnicas do seu mestre, e o mestre falou: eis que vos dou o poder. Cabe a mim e a você a crer. Cabe a mim e a você a crer que você foi chamado para ser discípulo. A igreja de Cristo é formada por você é um discípulo. Você está entendendo, irmão? Porque se você crer que é discípulo, você vai fazer como aqueles lá que nem tinham nome marcado, mas desceram por toda parte, anunciando o Evangelho, e a mão poderosa de Deus era com eles, vai ser com você. Você vai pôr a mão sobre os enfermos, vocês vão ficar curados. Pelo nome, vai ter demônio que vai aparecer, mas você, no nome de Jesus, vai usar o poder, porque você é discípulo, você tem a ferramenta, vai usar, e o demônio vai sair, irmão. Você vai falar novas línguas. É tão grandioso, irmão, isso que ele fala: se beberem algo mortífero, nada vos fará dano. Não é que você tem que sair bebendo veneno, não, irmão. Não estou falando nada disso, porque aí você está tentando a Deus. Mas vamos dizer que você come algo que você não está sabendo e tem ali uma certa contaminação. Você não sabe. Pode fazer mal para um monte de pessoas para você, porque ele falou: se beberem algo mortífero. Aí se vê um mortífero aí um tempo da vida, mosquitinho safado, ele faz você beber, não faz? Ele não vem e pica em você e faz você beber algo que está até matando gente aí? Aí ele fala: quem é discípulo, nada vos fará dano, mas precisa crer, conhecer essa espada. Você está me entendendo, irmão? Enquanto você é membro, você ainda não está imitando o seu mestre. Você não está imitando. Seja discípulo, é a vontade dele. Ide por todo mundo e fazer discípulo. A igreja crescia porque todos os discípulos ali faziam discípulos. Ensinavam que eles tinham capacidade em Deus de fazer a mesma obra de Jesus. Agora, irmão, o que te impede de fazer a mesma obra de Jesus? Você precisa crer. O Paulo não andou com Jesus e foi usado tremendamente. O Filipe, irmão, era um desses que a gente iniciou a leitura aqui, que eles foram escolhidos 7 varões cheios de sabedoria, de inteligência, por sua mão. Quando teve a perseguição, desceu por toda parte, demônios saíam e muitas curas aconteciam. Discípulo, que aprendeu dos discípulos. Hoje você está aprendendo a ser discípulo. Comece a aprender e a usar esse poder, a acreditar, porque sinais seguirão aos que creem. Creia, você vai ver. Deus quer usar através da sua mão o mesmo poder que ele usava em Jesus. O mesmo. Ele disse: quem crer em mim fará a mesma obra que eu faço,
Irmão, essa é uma verdade. Ponto final. Se você crer, fará a mesma obra. Se você duvidar, não fará a mesma obra. Amém, irmão? Guarde essa palavra e se torne discípulo. Amém? E comece a ser vencedor para a glória de Jesus. Amém?